Olá, o Saiba Mais de hoje é sobre escravidão moderna. E eu converso com o advogado Carlúcio Campos, que vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre o assunto. Muito obrigada pela presença, doutor Carlúcio. Eu que agradeço. Para começar, explica para a gente, então, o que é a escravidão moderna, do que se trata? Então, Neila, antes de 1888, ou seja, há quase 130 anos atrás, saber quem que era escravo e quem que não era escravo era fácil. Ou seja, era escravo aquele que pertencia a alguém, não é? E o proprietário era o dono de uma determinada pessoa. A partir da Lei Áurea de 13 de maio de 1888, em que as pessoas passaram a ser remuneradas, houve um problema para se distinguir as novas formas de trabalho escravo, né? E veja, só para você ter uma noção dessa diferença, antes da nossa Lei Áurea, em 1888, haviam os nossos escravos, aqueles escravos típicos, aqueles que ficavam nas fazendas, né? Sim. E haviam aqueles que trabalhavam na Inglaterra, nas indústrias. Até então, quem trabalhava numa indústria na Inglaterra, trabalhava em média 16 horas por dia. Então ele era muito mais escravo do que o nosso escravo aqui, aquele negro que veio da África e que trabalhava nas roças sem o direito de ir e vir e que era propriedade de alguém. Por quê? Porque como eu, vamos supor, era dono de alguém, eu cuidava daquela pessoa, daquele escravo, para que ele vivesse bastante tempo, para que eu pudesse tê-lo durante o máximo de tempo. Enquanto que aquele trabalhador de uma indústria na Inglaterra, ele, para o patrão, tanto fazia. Se ele morresse, outro viria, ele pagaria um salário irrisório e estava tudo bem, estava tudo resolvido. Então, ou seja, até 1888, nós tínhamos essa diferença básica entre o trabalho escravo, aquele típico nosso aqui, daquele negro que veio da África e que trabalhava forçosamente para alguém e que era propriedade de alguém, e passaram a existir as novas formas de trabalho escravo, que é aquele trabalhador lá da Inglaterra, de uma indústria que trabalhava 16 horas. E isso até hoje, infelizmente, ainda acontece. Então, essas novas formas, na verdade, elas não são novas, elas são muito antigas, elas remontam, na verdade, à idade do início da Revolução Industrial. Mas então, o que seriam as condições análogas à escravidão? Esta condição análoga à escravidão é que é o grande problema da aplicação do direito hoje. Só para você ter uma ideia, nós temos dois dispositivos no Código Penal que estabelecem mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, lá quando se fala do direito de liberdade, se fala das condições análogas à de escravo, entre elas a de impedir alguém de deixar, vamos supor, uma fazenda em função de dívida. Só que também há a previsão no artigo 203 do Código Penal, dos crimes contra a organização do trabalho, que prevê a mesma pena. Então você tem dois dispositivos legais no nosso Código Penal prevendo praticamente a mesma coisa. Então podemos dizer que é crime. É crime. Sim. Só que um é penalizado com uma pena de 2 a 8 anos e o outro de 1 a 2 anos. Resultado, como o princípio é de aplicação da pena mais leve, evidentemente, né? Resultado, aquele que coloca alguém na condição análoga à de escravo vai ser sempre penalizado quando na forma do artigo 203 do Código Penal, que é aquele que prevê a detenção de 1 a 2 anos apenas. Então, o trabalho escravo moderno, daquele trabalho escravo que a gente já conhecia, foi o que o senhor explicou, que é o trabalho que acontece na Inglaterra, quando começou na Inglaterra, por exemplo. Hoje existem outras formas de trabalho escravo, né? Há coisa de 1 ou 2 anos atrás, uma novela de uma emissora de televisão mostrou pessoas sendo aliciadas aqui no Brasil para se prostituírem na Turquia. Aquilo é uma forma de trabalho escravo. E quando a pessoa chega no exterior, os aliciadores tomam o seu passaporte para impedi-la de fugir ou de sair daquela condição. Essa é uma forma de trabalho escravo.
Entretanto, a mesma forma também é capitulada tanto nas condições análogas à condição de escravo, no artigo 149 do Código Penal, como no artigo 203 do Código Penal, com uma pena muito mais branda. Então, a diferença de penalidade entre condições análogas e escravidão são diferentes as penas? Não, veja bem, a condição análoga à condição de escravo, né, que é prevista no artigo 149 do Código Penal, ela está ali, mas ela está ali de uma forma muito genérica. Sim. Enquanto que no artigo 203, que fala das infrações à organização do trabalho, essa está prevista capitulada. Ou seja, isso significa que, na hipótese de alguém for preso por colocar alguém na condição análoga de escravo, mas tendo a previsão contra a organização do trabalho, o aplicador do direito, o juiz, vai optar por penalizar na forma mais branda, que é de 1 a 2 anos. São crimes. Todas essas atitudes, todas essas ações são crimes. Entretanto, por conta da diferença desta tipicidade, aplica-se a pena mais branda. Mas, normalmente, a pena é a prisão. Não, aí é que está. Enquanto que lá, nas condições análogas à de escravo, é a de prisão, cai a de detenção. Por isso é que o juiz, no caso, vai aplicar uma pena mais leve, porque ele é obrigado a fazer isso quando há um confronto de normas, vamos dizer assim, normas de natureza penal, aplica-se aquela que é mais branda para o agente. E quando você tem crianças envolvidas, crianças trabalhando, a pena é aumentada? Sim, aí a pena é aumentada também, tanto num caso como no outro, a pena é aumentada. Mas voltando ainda um pouquinho nessa diferenciação, hoje existem outras formas de trabalho análogo à de escravo. Então, por exemplo, jornada excessiva também está prevista na legislação penal a condição de análoga à escravidão quando se tem uma jornada excessiva. Entretanto, a lei não diz o que é jornada excessiva de trabalho. Ao não estabelecer isto, tá, o juiz fica impossibilitado de aplicar uma pena, porque há situações em que há necessidade realmente de um trabalho com uma jornada excessiva. Por exemplo, trabalho na safra, em que você tem que colher aquela safra de uma forma urgente, sob pena de você perder. E aquele pessoal que está trabalhando naquela safra, eles estão trabalhando numa jornada excessiva? Estão. Mas eles estão numa condição análoga à de escravo? Daí o porquê de até hoje, nós não termos definições bastante precisas do que são condições análogas à de escravo. Okay. E aí trabalha-se, eventualmente, com bom senso ou com a situação típica de cada região do país. Ok, doutor. O Saiba Mais vai para um breve intervalo, voltamos logo. Estamos de volta com Saiba Mais, que hoje fala sobre trabalho escravo. Eu recebo aqui o Dr. Carlúcio Campos, advogado. Dr. Carlúcio, para retornarmos ao assunto, então, como é que funciona a fiscalização do trabalho escravo aqui no Brasil? A fiscalização do trabalho escravo deve ser exercida por todos nós. De que forma? Na medida em que olharmos para determinadas situações que nós mesmos que nos causa, de alguma forma, alguma repulsa, que nos faz meditar sobre aquele trabalho de uma pessoa que, por exemplo, está trabalhando 15, 16 horas por dia, quando a gente vê essa situação. Então, todos nós somos fiscais, todos nós podemos fiscalizar. E, a partir do momento em que nós constatamos essa situação, nós podemos denunciar à Delegacia Regional do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho. A Delegacia Regional do Trabalho vai em loco, vai fiscalizar, vai ver se é aquilo mesmo e, se for o caso, aplicar multas. E o Ministério Público do Trabalho vai, além de fiscalizar e ingressar com uma ação civil pública, pode inclusive denunciar criminalmente aquela pessoa que colocou o outro em condição análoga de escravo. Existe uma lista do Ministério do Trabalho que divulga o nome de empresas que realizam o trabalho escravo. O senhor acredita que a divulgação dessa lista pode coibir o trabalho escravo? É uma das formas
para que se impeça ou diminua, minore essa condição, né? Existe sim as empresas que são pegas colocando pessoas na condição análoga de escravo, elas são lançadas, o nome delas é lançado no banco do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e essas empresas são impedidas de obter financiamentos públicos junto ao Banco Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Eu me lembro, só para ilustrar, de uma construtora, uma grande construtora do Brasil, que estava construindo milhares de casas do programa Minha Casa Minha Vida e que terceirizava isso para uma empresa construtora também. E esta empresa, ela colocava empregados em condições absolutamente degradantes. E o Ministério Público do Trabalho atuou e esta empresa, a contratante, teve o seu nome lançado no banco de empresas que colocam pessoas na condição análoga de escravo. Isto, num primeiro momento, pelo menos, eu não sei qual a solução que foi dada depois, mas num primeiro momento impediu que esta empresa obtivesse financiamento para aquelas pessoas que quisessem comprar as casas construídas. Ou seja, aquela empresa teve, com certeza, um prejuízo tremendo. Grande. Né? E isso sem se falar que hoje a nossa Constituição, ela prevê a hipótese de expropriação. Sim. Não é desapropriação, é de expropriação. Desapropriação é quando você, no caso de um imóvel desapropriado para fins de reforma agrária, você que é o proprietário, você recebe uma indenização. No caso da expropriação, a sua fazenda, o seu imóvel, ele é tomado e sem qualquer indenização. Não há nenhum benefício. E aí a Constituição hoje, no artigo 243, ela prevê a hipótese da desapropriação. O grande problema é que até hoje não existe uma norma regulamentando, definindo com absoluta precisão o que seja condição análoga à de escravo. Este é o nosso grande dilema. O que é precisamente, quais as hipóteses que podem ser, com certeza absoluta, enquadradas como análogas à condição de escravo? Se tivesse essa condição já definida, já bem definida, essa expropriação também seria mais fácil de ser realizada. Com certeza, aí sim, porque enquadrando, como essa é uma norma de natureza penal, você tem que tipificar com bastante precisão o crime, o cometimento do delito. Se ficar uma norma aberta, não há o cometimento de um delito, porque o 2 mais 2 para você pode ser 4, para mim pode ser 22. Né? Então, e eu como advogado, evidentemente que vou defender, um argumento ou outro. Mas, enfim, se você não conseguir precisar com certeza qual que é o tipo do crime, você não consegue aplicar uma pena com mais frequência, com mais eficácia. De qualquer forma, então, podemos dizer que o papel do Ministério Público é importante, então, nesses casos. É fundamental e, às vezes, atuando, a gente imagina sempre condição análoga de escravo àquela, por exemplo, lá da fazenda, da carvoaria, de certa forma longe de nós, né, daqui da cidade. Mas hoje o Ministério Público do Trabalho está atuando dentro das cidades, principalmente grandes cidades como São Paulo, que vêm imigrantes de países como Haiti, da Bolívia, às vezes até China, e que são colocadas, que são trazidas para o Brasil para trabalhar em condições absolutamente degradantes, com jornadas extremamente excessivas, sem nenhuma condição de moradia, a troco do pão e da comida, simplesmente. E aí o Ministério Público tem atuado, libertando realmente essas pessoas da sua condição de escrava. Com a ajuda da população. Com a ajuda da população. É como eu disse antes, todos nós somos fiscais disto. É uma condição humana, de humanidade. Se você vir uma pessoa nesta condição, é obrigação nossa denunciar. Eu te ilustraria com um outro caso de um brasileiro, um diplomata brasileiro que mudou-se para os Estados Unidos
e ficou lá durante muitos anos, mas quando ele levou uma empregada doméstica do Brasil para lá. Lá, depois de passados muitos anos, lá ele foi denunciado por um cidadão de que ele estava colocando aquela empregada doméstica na condição análoga de escravo. E foi notícia no Jornal Nacional e tudo mais, de que ele estava realmente cometendo um crime e ele foi preso nos Estados Unidos por conta dessa situação. Ok, doutor, já voltamos com esse mesmo assunto. O Saiba Mais vai para mais um breve intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Saiba Mais, que hoje fala sobre trabalho escravo. Eu recebo hoje aqui o advogado Carlúcio Campos. Doutor Carlúcio, retornando então, onde seria o local onde encontramos com mais frequência o trabalho escravo? Seriam as fazendas? É como eu te falei, em princípio sim, é no meio rural, onde existe inclusive aquele compadrio, né? Sim. O trabalhador é compadre do dono da fazenda, batiza os filhos, né? E ali ele trabalha sob condições absolutamente desumanas, mas ele tem uma gratidão com aquele compadre e ele passa toda a sua vida trabalhando ali, sem a menor condição, a troco de uma casinha e eventualmente de um saláriozinho pequeno, que às vezes inferior até mesmo ao salário mínimo. O empregador que compra aquela cesta de comida, leva para ele e ele sobrevive daquilo ali. E às vezes aquilo se perpetua ao longo do tempo, aquele compadre morre, o filho dele herda aquele trabalho e se perpetua a pobreza ao longo dos anos. Então, nós ainda temos muito disso no meio rural. Fora, evidentemente, as grandes empresas que também, ao terceirizarem seus serviços em grandes imóveis e em grandes empreendimentos, acabam também provocando novas formas de escravidão, porque essas terceirizadas, elas não têm a preocupação social que o tomador do serviço, aquela grande empresa, deveria ter. Entretanto, como eu te falei, também existem hoje novas formas dentro das grandes cidades, que são exatamente, eu falei antes de pessoas que vêm de fora do Brasil para trabalhar, que enxergam no nosso país o seu Eldorado, mas ainda existem levas de imigrantes que vêm do Nordeste, que saem do Vale do Jequitinhonha de Minas para trabalhar nas grandes cidades. Isso também, e são levadas e são ali colocadas de uma forma absolutamente sem a possibilidade de saber para onde que está, para onde que vai e o que vai fazer, e às vezes recebendo também salários muito inferiores até ao mínimo. Então, dentro do nosso país, existem também formas, e dentro das grandes cidades, existem formas de trabalho análogas à de escravo. Qual seria, então, a pior parte da escravidão e das condições análogas à escravidão? Seria a parte moral, a parte ética ou mesmo a parte física de exaustão do trabalho? Tudo isso, é o conjunto de tudo isso. Você não pode imaginar que uma pessoa que esteja na condição análoga à de escravo, ela tenha uma mente sadia ou uma saúde física sadia, né? Mas não só para a pessoa, não é só os efeitos para aquela pessoa que a condição análoga à de escravo é ruim, para toda a sociedade, para a família daquela pessoa, que ela vai ser perpetuada na pobreza, aquelas crianças que não vão ter escola, aquela esposa que não vai ter nenhuma perspectiva de vida, a não ser morrer, e morrer naquela condição, e a sociedade de uma maneira geral, porque, na verdade, nós estamos, ao permitir que isso aconteça, ao conviver passivamente com isso, nós estamos perpetuando dentro do nosso país a pobreza. E a pobreza, ela provoca problemas de toda a ordem, psicológicas, físicas, morais, sociais, enfim. Voltarmos a uns tempos em que era pior do que a própria escravidão em si. Porque, como eu te disse, o escravo,
ele às vezes era tratado, o escravo típico, aquele que era propriedade de alguém, era tratado de uma forma mais digna do que aquele que é colocado em condições análogas à de escravo. Porque aquele escravo, havia um interesse na preservação da vida dele. Hoje, o escravo análogo, que é colocado em condição análoga, esse é descartável, outro vem no lugar e é muito mais interessante para as empresas ou para as pessoas que não têm uma visão social do trabalho. Bom, o senhor explicou que não existe nenhum conceito ao certo do que é a escravidão ou do que é o trabalho escravo. Mas na justiça, nas leis, houve algum avanço sobre esse assunto? Não houve? Qual é a sua opinião, doutor? A legislação está caminhando muito lentamente a respeito disso. Só para você ter uma ideia, o dispositivo do artigo da Constituição que prevê a expropriação, ele levou mais de 10 anos tramitando. A PEC, prevendo essa hipótese, levou mais de 10 anos tramitando no Congresso Nacional. E existem, até por força de lobbies de grandes empresas, do meio rural, dos ruralistas e tudo mais, exatamente um pouco interesse ou nenhum interesse em que se faça a definição precisa do que seja condição análoga à de escravo. Então, nós estamos caminhando na legislação a passos muito lentos. Há alguns avanços na atuação do Ministério Público e na jurisprudência dos tribunais. Os tribunais do trabalho e penais é que têm, de alguma forma, definido ou colocado ou penalizado algumas empresas, algumas pessoas nessa condição. Mas, mesmo assim, o que a gente vê é uma atuação do Ministério Público, essa sim muito efetiva, mas sob o ponto de vista jurídico, judicial, quando se judicializa a coisa, aí os juízes, os desembargadores, se veem diante dessa impossibilidade de aplicação de uma pena mais eficaz, exatamente por força de não existir uma definição do que seja condição análoga de escravo. Então, para esse caminho ser um pouco mais direto, falta essa definição. Falta a definição e falta, por óbvio, uma preocupação da sociedade. Nós todos estamos aqui, vindos de trem, muito bem, vindos de trem de algum lugar, e não nos preocupamos com aquele que está do nosso lado e que às vezes é um escravo, está na condição análoga de escravo. Ok, doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação e pelas suas explicações. Eu te agradeço. O Saiba Mais fica por aqui, até uma próxima, obrigado pela audiência.